nós aprendemos o quê? Aprendemos que Deus enviou o profeta Ageu para encorajar a nação de Israel a reconstruírem o templo. Foi isso que ele fez. Foi isso que Deus fez, enviou o profeta para encorajar o povo. Portanto, o centro da mensagem de Ageu é que nós, servos de Deus, devemos colocar o Senhor sempre à frente de nossas vidas e acima das nossas pretensões. Isso não é slogan político, não, irmão. Mas nós devemos colocar Deus à frente de nossas vidas. A vontade dele primeiro, depois a minha. E acima de nossas pretensões. Primeiro a vontade de Deus, depois a minha. É isso que a gente ensina. Ok? Nós vimos a história do retorno da nação de Israel da Babilônia para Jerusalém. Eles voltaram para casa e começaram a reconstruir as coisas. Só que eles pararam muito rápido. Em pouco tempo, eles pararam a reconstrução. Ficaram cerca de 15 anos sem colocar pedra sobre pedra. No entanto, os seus empreendimentos pessoais estavam bombando. Não só a construção das casas, mas casas luxuosas. Enquanto isso, a casa de Deus estava lá em ruínas. Então Deus envia o profeta para exortar o povo a colocarem as mãos à conta. Olha, por que vocês estão engajados em fazer dos seus lares lugares luxuosos? E o templo de Deus está no chão, está em ruínas. Deus disse também no capítulo 1 que todo o fracasso que os judeus estavam experimentando, pobreza, carestia, falta de chuva, era por causa da desobediência. Porque eles tinham se comprometido com Deus: nós vamos sair daqui da Babilônia e nós vamos lá reconstruir o templo. E eles não estavam fazendo isso. Eles estavam cuidando das suas vidas, das suas particularidades. Então Ageu vai, Ageu exorta o povo. E quando eles ouviram a mensagem de Deus, tanto os líderes quanto o povo temeram a Deus. A Bíblia fala que eles tiveram temor por Deus, que Deus sacudiu o coração deles, que Deus moveu o coração deles, e eles começaram a obra, recomeçaram a obra, colocaram as mãos à obra. Deus despertou o ânimo, a Bíblia fala, dos líderes e de todo o povo para fazer o trabalho. Queridos, eu não sei como foi a sua semana de vir para cá, depois que você ouviu aquele sermão, mas eu orei, eu tenho orado pelo despertamento espiritual da nossa igreja. Eu tenho orado para que Deus possa encorajar os nossos corações a fazermos também o nosso local um local melhor para a glória de Deus. Não só para o local, porque o local não é o mais importante, mas das nossas vidas mais dedicadas, mais consagradas a Deus, porque é isso que Ele quer em primeiro lugar, essencialmente. Então eu quero convidar você para abrir a Bíblia comigo, no capítulo 2 do livro de Ageu. Nós vamos ler Ageu, capítulo 2. Diz assim a palavra de Deus: no segundo ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaco, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como eu vejo agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, ser forte, Josué, filho de Josadaco, sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai
Espírito habita no meio de vós. Não temais, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, dentro de pouco, farei abalar o céu e a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão e encherão de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Verso 10. Ao 24º dia, no mês 9, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos. Pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei: se alguém leva carne santa na orla de sua veste, e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isso santificado? Responderam os sacerdotes: não. Então perguntou Ageu: e se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com o corpo morto tocar em algumas dessas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes: ficará imunda. Então prosseguiu Ageu: assim é este povo, e assim esta nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ele oferece, tudo é imundo. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pôr-lhes pedra sobre pedra no tempo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha ao monte de 20 medidas, e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50, e havia somente 20. Eu, diz Deus, eu vos feri com queimaduras, com ferrugem, com saraiva, em toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Considerai, eu vos rogo, desde o dia que considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês, 9, desde o dia que se fundou o templo do Senhor, considerai essas coisas. Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado o seu fruto. Mas desde esse dia vos abençoarei. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo: fala a Zorobabel, governador de Judá: farei abalar o céu e a terra, derribarei o trono dos reinos, destruirei a força dos reinos das nações, destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos orar? Querido Deus, obrigado pela sua palavra, obrigado pelo profeta Ageu, pelo livro do profeta Ageu que o Senhor nos deixou. Obrigado porque é maravilhoso poder aprender de um livro tão curto, verdades tão profundas, tão atuais para nós. Usa, Deus, a tua palavra nessa noite. Ó Deus, permita que nossas mentes e corações estejam presos no que o Senhor tem a nos dizer nessa noite. Em nome de Jesus. Queridos, no capítulo 2, no capítulo 1, nós vimos que Ageu, Deus deu para Ageu uma mensagem: reconstrua o templo. No capítulo 2, Deus deu para Ageu 3 mensagens. Vocês perceberam isso na divisão do capítulo, certo? Versículos 1 a 9. Bom, antes disso, eu queria dizer que o capítulo inteiro vai trazer essa mensagem. O capítulo inteiro vai trazer a mensagem de que não desanimem. Eu ainda farei grandes obras na vida de vocês. Eu ainda tenho grandes coisas para fazer. Olhem para o futuro, diz o Senhor. Eu tenho grandes coisas para fazer na vida de vocês.
Então, nós temos a divisão do livro, do capítulo 2, em 3 mensagens de Deus para Ageu. A primeira mensagem, dos versos 1 a 9, é uma palavra de encorajamento. Por que uma palavra de encorajamento? Se a gente percebe bem, o verso 1 está dizendo que essa mensagem veio no 2º ano, no 7º mês, no 21º dia do mês. Queridos, o capítulo anterior, capítulo 1, no verso 1, lá diz que eles receberam a mensagem, a primeira mensagem de Deus, no mês anterior, no mês 6º, no primeiro dia do mês. Não é? Se você olha o capítulo 1, versículo 1, lá fala isso, no 2º ano do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, foi a primeira mensagem. Então a segunda mensagem veio quase 2 meses depois, no final do 7º mês, certo? Mas se você olha no finalzinho do versículo 1, o último versículo, lá diz assim, que no 24º dia do 6º mês, eles começaram a reconstrução do templo. Então passaram-se cerca de 30 dias do começo da reconstrução do templo. E aí veio a segunda mensagem. Só que tem um porém. O mês 7, na cultura dos judeus, é um mês cheio de festas. Podemos dizer, cheio de feriado. Tem uma festa no primeiro dia do 7º mês. E é a festa das trombetas. Depois, no 10º dia, tem a segunda festa, que era o dia da expiação. E depois, a partir do dia 15, tinha uma festa de 7 dias, que era a festa dos tabernáculos. E eles estavam durante a festa dos tabernáculos, quando Deus deu essa mensagem, essa segunda mensagem. Então, provavelmente, essa reconstrução estava meio que lenta ainda, por causa das festas. Então, Deus dá essa mensagem para eles. Tem outra coisa interessantíssima. Se você compara aqui Ageu com o livro de Esdras, que é na mesma época, você vai ver que quando eles estavam reconstruindo o templo, uma coisa muito estranha aconteceu. Vamos comigo. Esdras, capítulo 3, versos 12 e 13. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças das famílias, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz quando, à sua vista, foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram vozes com gritos de alegria. Continuando, de maneira que não se podiam discernir as vozes de alegria e as vozes de choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. Queridos, os mais velhos, aqueles que tinham conhecido, frequentado o templo de Salomão e ficaram 70 anos no cativeiro e agora voltaram para Jerusalém e estavam reconstruindo aquele templo humilde, pequeno. Eles estavam decepcionados, porque nosso templo anterior era tão maior, tão melhor, tão mais bonito, mais pomposo, aqui a gente E eles estavam chorando, enquanto que os mais jovens estavam alegres, porque agora eles tinham um templo de novo. Eles não sabiam o que era templo, né? Nunca conheceram o templo, e agora eles tinham um templo, eles estavam quase, né, no processo de terem um templo. Mas vocês sabem, né, que a tristeza contamina muito mais rápido do que a alegria. Então Deus, na sua compaixão, resolveu trazer uma mensagem de encorajamento. Opa, que história é essa? O que está acontecendo com vocês? Embora, queridos, o recomeço era tão simples, fosse tão simples, tão humilde, Deus tinha grandes coisas preparadas para esse povo, e é isso que Deus fala para eles aqui, né? O povo se levantou para fazer a obra, mas Deus percebeu que eles estavam precisando de um novo ânimo. Olha comigo, verso 2, Deus fala para Ageu, olha, fala para Zorobabel. Lembra que Zorobabel, ele era o governador, ele era o líder civil, ele era o representante civil que governava aquela região. E Josué era o sumo sacerdote, o líder religioso, que ensinava as coisas de Deus para aquele povo, não é?
E fala também para todo o povo, ao resto do povo, dizendo: olha, quem de vocês aqui lembra do tempo antigo? E esse aqui, o que vocês dizem, né? Como vocês veem, não é ele, não é ela como nada aos vossos olhos? E aí Deus traz a mensagem de encorajamento. No verso 4, ele diz: sejam fortes, seja forte, Zorobabel, seja forte, Josué, sejam fortes, nação de Israel. Sabe por quê? Olha que maravilha ele fala no verso 4: porque eu estou com vocês. Eu, o Deus Todo-Poderoso, estou com vocês. Não desanimem, não fiquem tristes, não chorem, porque eu estou com vocês. Essa é uma mensagem de Deus para o povo de Deus. Olha, tudo tão humilde, né? Tão ruim. Não desanimem, diz Deus. Eu estou com vocês. E mais, no verso 5 ele fala: olha, eu sou o Deus da aliança. Eu prometi que o meu Espírito estaria com vocês. E quando eles foram para o cativeiro, a Bíblia diz que o Espírito abandonou o Deus, né? Mas agora Deus diz: eu estou novamente com vocês. E o meu Espírito habita, não é futuro, é presente. O meu Espírito habita no meio de vocês. Eu estou com vocês, Deus está falando. O meu Espírito está aqui. Não tenham medo. Não há força maior, não há garantia melhor do que Deus conosco. Deus no meio de nós. Eu queria dizer que está aqui hoje. Ele está conosco. Em nós, por meio do seu Espírito. Não temos que olhar para as circunstâncias. Porque Deus está conosco. Olha, está muito difícil. Eu não sou de ferro, né? Acho que vocês também não são. Nós somos frágeis, miseráveis até. Fracos, caímos direto. Mas Deus está conosco. Se é que eu já me entreguei para o Senhor Jesus alguma vez. E Ele está conosco. É interessante que a gente olha as circunstâncias, né? Por causa da nossa fraqueza. E eu me lembrei, sabe de quem? De um grande homem de Deus também, que olhou as circunstâncias, olhou para as aparências. Samuel. Lembra do episódio? Que Deus mandou Samuel para ungir o novo rei. Ele não sabia quem era. Vai lá na casa de Jessé. Você vai ungir o novo rei de Israel. Aí Jessé trouxe os filhos dele, aquele monte. E trouxe o menino. Já viu o primeiro alto e forte, assim, né? Assim não, né? Alto e forte. Alto e forte. E aí Samuel falou: é esse, pensou, né, com ele, né? É esse! E Deus falou para ele: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê nossa. Nós olhamos para as aparências, nós nos enganamos facilmente. Ah lá, aquele tanto de tijolinho lá, não vai bater jeito não. É esse, um pouquinho, dá um tanto de cadeira vazia. Queridos, se entregarmos nossos corações na mão de Deus, se confiarmos no Senhor, Ele pode fazer grandes coisas na nossa vida. Ele pode transformar o nosso casamento. Ele pode transformar o nosso lar, nossa família, nossos filhos, nossos pais. Ele pode transformar a nossa vida. E aí, os versos 6 a 9, Deus prometeu que em breve os reinos mundiais seriam destituídos, eles iam sucumbir, eles iam se curvar a Deus e ao povo de Deus, e que eles iam entregar a Deus e ao povo de Deus as suas riquezas. Você presta atenção nisso? Volta os olhos para o verso 6. Se diz o Senhor dos Exércitos. Você viu quantas vezes ele usa a palavra o Senhor dos Exércitos? O Senhor dos Exércitos é o que manda, não só nos exércitos dos céus, mas nos exércitos da terra. Ele é que manda, ele tem autoridade, essa é a ideia. Exército é uma força, né? Seja o exército da criação ou o exército
humanos. Deus é acima de todo poder. Tem tradução que vai colocar o Senhor Todo-Poderoso, né? Então diz assim: ainda uma vez, dentro de pouco, farei abalar o céu e a terra. Eu vou abalar todas as estruturas. Verso 7: farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Querido, o Império Babilônico já tinha sido destruído aqui. Quem estava reinando era o Império Persa. Dentro de algum tempo, um tempo depois, o Império Persa foi destruído, foi destituído. Subiu no lugar dele o Império Grego, de Alexandre o Grande. Mas o Império Grego também sucumbiu e tomou o seu lugar o Império Romano, os Césares, né? Os 7 Césares. Mas, por fim, o Império Romano também caiu. Mas o reino do Senhor Jesus nunca cairá. Amém? Ele reina sobre todas as coisas. E um dia, essa promessa vai se cumprir completamente, né? Porque Jesus reina, mas ele vai reinar nessa terra, não é? Todas as nações virão e vão adorar o Senhor Jesus. Queridos, falando um pouco sobre história, né? Se a gente vai para Esdras, capítulo 6, não precisamos ver agora, a gente vai ver que lá no capítulo 6 diz que esse templo, o templo de Josué, Zorobabel, ele foi reconstruído com o dinheiro dos impostos dos persas. Tanto é que quando o Ciro redigiu a carta, ele autorizou tirar das madeiras do rei para reconstruir o templo. E depois, mais adiante, outro rei persa falou: pode tirar, e tudo que eles precisar, pode tirar dos tesouros do rei. Esse templo veio das riquezas das nações. E mais, séculos depois, Herodes o Grande, a Bíblia diz que ele embelezou, que ele reformulou o templo, esse mesmo templo, com dinheiro de estrangeiros, que veio de Roma, ou até mesmo, eu posso dizer, dos impostos recolhidos por Roma. Mas aquele tempo foi um tempo suntuoso. Lembra que os apóstolos chegaram para Jesus: Senhor, que pedras, que construções, como é lindo isso daqui. O templo de Herodes, conhecido como templo de Herodes, da época de Herodes, ele era uma das grandes maravilhas do mundo antigo, pela sua beleza. E mais, posso dizer que ali entrou a pessoa mais importante de todas. Se você vai comigo, lá em Mateus 12:6, Jesus falou: aqui está quem é maior que o templo. Lá no templo, Jesus falou isso. E ele disse, quando foi preso, né, pelos judeus, pela guarda dos judeus e dos líderes judeus, pelos romanos e pela guarda dos líderes judeus: todos os dias eu estava convosco, eu me assentava convosco no templo. Jesus falou. Jesus entrou fisicamente, ele estava lá, mas espiritualmente a Bíblia fala que ele entrou no santo. Então, queridos, a glória do segundo templo certamente está relacionada com o Senhor Jesus. Ele deu a paz, trouxe a paz, ele nos deu a paz que nós temos com Deus, a paz com Deus, a salvação eterna. Então, nos versículos 1 a 9, o que Deus faz? Ele manda Ageu para que os judeus possam tirar os olhos das circunstâncias, das dificuldades, da pequenez do tempo. Falar: gente, eu estou com vocês, coragem, trabalhem, não tenham medo. E Deus dá promessa, Deus faz eles olharem para frente, porque eu ainda vou fazer desse tempo maravilha, um tempo maravilhoso, esplendoroso. Queridos, Deus quer que a gente mantenha o foco, né?
hoje. Deus quer que a gente trabalhe para Ele. Deus não quer que olhe para as circunstâncias. Mas tudo que eu faço está certo. Tudo que eu tento. Quanto mais eu nado, mais eu afundo, né? Parece aquela areia movediça. Mantenha o foco no Senhor Jesus. Busque o Senhor Jesus na sua vida. Dedique a sua vida para Ele. Sirva, trabalhe para Ele. Deus me olha para o futuro. Jesus só olha, eu vou para a casa do meu Pai, mas eu vou preparar moradas para vocês, moradas eternas. Quando eu for e vos preparar o lugar, voltarei e vos receberei, para que vocês estejam comigo. Então, queridos, vamos para a segunda mensagem, no capítulo 2, os versos 10 a 19. Então, aqui, Deus manda uma mensagem. 2 meses depois da última mensagem, da segunda mensagem, Ageu traça uma linha do tempo, olha para trás e depois olha para frente. Nos versos 10 a 17 ele olha para trás, ele fala para o povo: olha, lembra do que estava acontecendo? E nos versos 18 a 19 ele aponta para o futuro: olha, a partir de agora vai ser assim. E aí Deus manda Ageu falar com os sacerdotes. Propõe 2 ilustrações para os sacerdotes. A primeira ilustração nos versos 10 a 12. Olha, o sacerdote, ele costumava levar a carne que cabia ao sacerdote, que era dele. Ele levava assim, ó, na orla da veste. Parece estranho para a gente, mas colocava aquele pedacinho de carne aqui e levava aqui, sabe? Aí Ageu fala assim: se esse pedaço de carne encostar no azeite, encostar no pão, porque o pedaço de carne era sagrado, era a carne do sacrifício. O pão também vai ficar santo, o azeite também vai ficar santo. Não funciona assim. Beleza? O verso 13. Deixa eu propor outra história então. Alguém tocou no corpo de um defunto. Quem tocava em um defunto era considerado cerimonialmente impuro. Ficava proibido de fazer alguma coisa durante um certo tempo, né? De comparecer ao templo, de fazer as ofertas. Então, se essa pessoa que tocou, né, um defunto, tocar em outra pessoa, ou tocar em alguma outra coisa, essa outra coisa vai ficar impura? Ah, vai. Interessante isso, né? Santidade, ela não transmite, mas a impureza transmite. E aí, a conclusão do verso 14 é isso que Deus está falando. É isso que eu estou falando com vocês. Vocês, povo de Israel, são totalmente impuros. Não adianta vocês virem com o tempo, com a oferta, porque o coração de vocês está impuro. Está tudo impuro. Não adianta vocês servirem com sacrifícios, porque o que precisa mudar é o seu coração. Verso 14, alguém pode ler para mim? Bem forte. Então prosseguiu Ageu: assim é este povo, e assim esta nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das tuas mãos, e o que ali oferecem, tudo é imundo. Obrigado, irmão. Então, olha só. Uma vez que eles estavam desprezando reconstruir o templo, estavam desprezando o altar de Deus, eles estavam desprezando o próprio Deus. Eles estavam desobedecendo a Deus. 15 anos. Então, não adianta viver de aparência. Isso serve para nós também, né? Se eu estou com a minha comunhão quebrada com Deus, não adianta eu querer servir a Deus. Não, agora eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Se eu estou com a minha comunhão quebrada com Deus, eu tenho que consertar isso primeiro. Porque tudo que vem depois disso está contaminado, está sujo. Não é? Se eu não tenho buscado a Deus, eu quero servir a Deus na igreja, quero pegar um cargo, uma função, quero fazer isso, aquilo. Se eu não estou com comunhão com Deus, se eu estou vivendo no pecado, né? Isso serve para nossos dias também. Primeiro a gente conserta a nossa relação com Deus.
pois a gente serve a Deus, né? Então, nos versos 15 a 19, Deus chama o povo novamente para uma reflexão, certo? Apenas corações arrependidos, consagrados, podem ter uma vida abençoada. Quantos de nós, eu vou ver aqui, não fizemos no passado um compromisso solene com Deus, né? Para Deus, chegou em casa, aquele culto foi legal, Deus tocou meu coração, eu li a Bíblia, Deus falou comigo, Deus, a partir de hoje, eu vou buscar o Senhor todo dia, eu vou ler a Bíblia, eu vou orar, eu vou congregar, né? Eu vou contribuir, eu vou doar meus 12 talentos, e aí, de repente, não faço nada do que eu falei que eu faço. Que Deus possa nos encorajar, né? Falar para Deus, me ajuda. Porque às vezes eu tenho aquela vontade, mas eu não consigo prosseguir, Senhor. Me ajuda, Senhor. A negligência, a gente viu aqui que a negligência na obra de Deus traz prejuízo. Olha o que diz o verso 15. Diz assim: agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo. Desde aquele dia, antes de vocês reconstruírem o templo, de colocar pedras sobre o templo. O que estava acontecendo? Verso 16. Antes daquele tempo, alguém via um monte de trigo, não é? De 20 medidas. E aí, só que lá só tinha 10. Alguém ia lá no lagar, procurar vinho. Ia para tirar 50. Mas só tinha 20. As coisas estavam sumindo. As riquezas estavam acabando, estavam minguando. E olha o que Deus fala: eu vos feri, eu vos castiguei, eu disciplinei vocês com queimaduras. Não são as pessoas que ficavam queimadas, é a plantação que ficou com praga, né? As plantas estavam queimadas, com ferrugem, com saraiva, com pedras de gelo, né? Em toda a obra das vossas mãos. E mesmo assim, não houve entre vós quem voltasse para mim. Eu estava pesando a mão sobre vocês, e vocês, ó, nem aí, diz o Senhor. Esse é o passado. Mas aí ele já tinha começado a reconstruir o templo, certo? Eu estou só recordando. Lembra? Mas agora o verso 18 e 19, ele olha para o futuro. Ele fala: desde esse dia em diante, vai ser diferente. Ele fala: olha, o verso 19, já não há semente no celeiro, porque eles não tinham mais sementes, eles tinham plantado as sementes, estava no chão. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado seus frutos. Mas olha que promessa: mas desde este dia vos abençoarei. Por quê? Porque eles estavam sendo fiéis a Deus agora. Porque o coração deles estava na mão de Deus agora. Porque eles tinham consagrado a vida deles e o serviço deles para Deus agora. E Deus falou: agora sim, eu vou retirar a disciplina e vou abençoar vocês. A obediência produz frutos maravilhosos, não é? Não é paga, não é obras, no sentido que Deus nos abençoa porque eu faço isso e Ele me dá aquilo. Não, é graça, porque eu não mereço nada de Deus, né? Eu mereço sim, julgamento, juízo, castigo, mas Deus nos abençoa quando Ele vê o nosso coração vivendo para Ele. E a última parte, a última mensagem, uma promessa bem específica, versos 20 a 23. No mesmo dia, presta atenção, verso 20, veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, no 24º dia do mês, do novo mês. Ele teve duas mensagens nesse dia. E aí a mensagem é específica para Zorobabel. Fala a Zorobabel, governador de Judá: farei abalar o céu e a terra, derribarei o trono dos reis, destruirei a força dos reis das nações. O que ele está dizendo aqui? Ele refez a promessa de uma reformulação mundial. Os reis, governantes, seriam aniquilados. Os impérios humanos seriam destruídos. Mas Zorobabel teria um papel importante.
Mas a gente conhece o resto da história. Zorobabel não foi alguém que sentou no trono. Ele não foi rei. Ele teve um papel dele importante na reconstrução do templo. Ele morreu. Mas o que a Bíblia está falando então? Quem era Zorobabel? Descendente de Davi, da tribo de Judá. Da ascendência de Jesus, do Messias. Não é? Então, Zorobabel, como governador de Judá, descendente de Davi, ele representa aqui nessa profecia o Messias. Quando Deus falou: olha, você, Zorobabel, é meu anel de selar, ele estava representando o tipo, ele era o tipo do Messias, de que viria aí no dia. Né? Então ele diz aí, no verso 23, naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-eis Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu. Presta atenção nessa expressão, servo meu, aparece em Isaías muitas vezes, se referindo ao Messias. Diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Então, querido, os reinos do mundo serão colapsados, mas o Messias vai triunfar. Então, Ageu mostra também um pouco de Jesus, de certa forma, uma profecia, olhando para frente. E vamos encerrando, concluindo, o que nós podemos aprender não só com o sermão de hoje, mas com o livro de Ageu. Em primeiro lugar, a pregação da palavra de Deus é essencial para trazer arrependimento e transformação. Deus enviou sua palavra ao povo. Ele sabia que o povo precisava da sua palavra, por isso ele enviou a palavra, por isso ele enviou o profeta. Começando pelos líderes, vocês prestaram atenção nisso? O capítulo 1 ele falou primeiro a Zorobabel e a Josué, e depois ele falou a Josué e a Zorobabel e ao todo o povo. Deus ele chama, ele levanta homens, para que através desses líderes ele chame outros também. Houve arrependimento, houve transformação, houve ação daquelas pessoas para fazerem a vontade de Deus. Sem quebrantamento não há mudanças. Sem quebrantamento de coração não há crescimento espiritual. Quando o povo de Israel se mostrava indiferente com o tempo, eles estavam sendo disciplinados por Deus. Deus está enviando a sua palavra hoje também, a cada um de nós aqui, nesse culto. É claro que a gente vive sob a graça, não é isso? A gente não está debaixo da lei, a gente está debaixo da graça do Senhor Jesus. Mas nós temos nossas responsabilidades com Deus. Deus nos deixou responsabilidades a cumprir. E eu quero afirmar que a igreja ela não vai experimentar um crescimento saudável. Nós não vamos experimentar plenitude espiritual se não houver arrependimento, quebrantamento. Se a gente estiver indiferente com a palavra de Deus, eu já sei. Como seria bom se o fulano estivesse aqui hoje, né? Essa palavra é para o fulano, não, a palavra é para você, é para nós que estamos aqui. Seria bom que ele estivesse aqui? Seria, mas ele não está. Se você está, se eu estudo a palavra para nós temos que ouvir. O que eu posso mudar através do que Deus falou na palavra hoje? Né? Que indiferença tem no meu coração? Eu tenho alguma indiferença no meu coração? Alguma infidelidade com Deus? Se não amarmos a Bíblia, a sua palavra, se não orarmos com paixão e dedicação, se não congregarmos, se não servirmos uns aos outros, dificilmente haverá crescimento espiritual. Precisamos amar Deus acima de todas as coisas. Precisamos amar o próximo, como Jesus. Nós e nossas famílias não experimentaremos a verdadeira paz e a verdadeira alegria do Espírito se a gente negligenciar a obra de Deus. Segunda aplicação, a pregação da palavra de Deus é essencial para trazer esperança. Deus ainda fará grandes coisas por nós. Aquele povo começou a obra, eles estavam animados, mas de repente, bateu um sangue, né?
Porque eles começaram a lembrar, a pensar no passado. Ah, mas era tão bom, né? Lembra quando os judeus saíram do Egito? Estavam caminhando no deserto? Oh, mas a gente comia aqueles melões, pepinos lá no Egito, né? Chegou uma hora que a paciência de Deus acabou, né? Então que Deus possa agir em nossos corações. Quando a gente abaixar a guarda, quando a gente entristecer, a gente possa colocar nossa esperança no Senhor. Deus está conosco. Coragem, irmãos. Ânimo. Sejam fortes. Porque Deus está com você. Deus está com você. Deus está conosco. Vamos trabalhar com o Senhor com ânimo, com garra. Deus nunca nos coloca numa situação que Ele não deu o poder da gente ultrapassar a palavra de Deus, né? Ele não nos dá prova maior do que a gente pode suportar, pelo contrário, juntamente com a tentação Ele dá o escape. Existe uma eternidade nos aguardando, de paz, de alegria. Mas Paulo falou: olha, eu sou mais útil vivo, né? O meu desejo é estar com Cristo, mas eu sei que eu sou útil aqui. Vocês são úteis aqui. Nós somos úteis aqui no crescimento da obra de Deus. Eu quero convidar vocês. Vamos nos unir. Vamos andar juntos para a glória de Deus esse ano. Querido Deus, obrigado pela sua palavra. Obrigado por esse livro tão maravilhoso, Pai, que tive o privilégio de estudar junto com a igreja esses dias. Ó, meu Deus, o Senhor ainda é o mesmo Deus de Agir. O Senhor ainda é o mesmo Deus de Moisés, o Deus que criou esse mundo com a palavra, o poder da palavra. O Senhor é o mesmo Deus que destruiu esse mundo com o dilúvio, que o refez. O Senhor é o mesmo Deus do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor está aqui no meio de nós. O Senhor está conosco, o Senhor é Deus conosco. Querido Deus, se há pecado em nosso meio, eu peço que o Senhor possa incomodar os corações, Deus. O Senhor possa trazer arrependimento. O Senhor possa apertar o coração de tal maneira, Deus, trazer choro, trazer transformação, conversão, mudanças, Pai. Se há indiferença com relação à tua obra, com relação à tua palavra, com relação à oração, com relação ao evangelismo, Deus, faça-nos perceber quão distantes estamos do seu propósito para a nossa vida. Faça-nos voltar os olhos para o Senhor e dar-nos meia volta. Deus, renova nossa esperança, eu te peço, para olharmos para o futuro, confiantes de que o Senhor está conosco, confiantes, Deus, de que o Senhor estará conosco todos os dias até a consumação dos santos. Que essa obra, que essa igreja possa cumprir o seu propósito de levar o Evangelho aos perdidos, de adorar o Senhor nas nossas vidas e de edificar os outros, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Boa semana.